E estamos no ar, esse é o Doc Show, o podcast do Doc. E se você já ouviu falar em peptídeos, mas ainda não entendeu exatamente o que eles são, para que servem ou por que eles estão tão comentados assim na medicina, na estética e na performance, você está no lugar certo. Hoje, a gente vai descobrir o que a ciência tem por exageros, o que saem de promessas milagrosas, a gente vai descobrir como os peptídeos transformaram o mundo desde 1921, com a descoberta da insulina, passando por peptídeos mais modernos, como a semaglutida, a tizepatida, o TB500, o PBC-157, o GHKQ. Eu não tenho a menor maturidade para esse, tá? A quinta série grita. Enfim, eles realmente prometem saúde, longevidade, entregam performance ou é só moda na internet? O Doc Show conta com o apoio da Office Lab, referência em manipulação personalizada, em foco em qualidade de vida, precisão e entrega para todo o Brasil. Então, já se inscreve no canal, ativa as notificações para você saber sempre quando tem um programa novo e se prepara, porque o que você vai aprender hoje pode mudar a forma como você enxerga a sua saúde no futuro. Roda a vinheta. E aí, galera? Veteranos do Doc Show. Pois é um prazer estar aqui. Prazerzaço. Ainda mais nessa companhia. Eu acho que você ainda vai fazer, né, as apresentações, mas, poxa, não tem, talvez a Denise é uma das pessoas que eu mais admiro. Que legal, cara. Na que medicina, legal. na endocrinologia. Chico. E quem não teve aula com a Denise, né? Então, prazer enorme. A gente estava brincando aqui antes, né, do episódio, sobre como você deu a carteirada, né? Para me ter aqui. Você não, só falou assim que eu ia conseguir ter esses dois. Aqui, só assim eu ia conseguir esses dois. Hora. Então, prazer enorme estar aqui contigo de novo. E para falar sobre esse tema super espinhoso, né? Exatamente. Um campo negro aí, meio que a gente vai tentar entender o que tá acontecendo. Bom, vamos falar do Francisco, já abriu o programa aí, agradecendo a dona Denise. Ele é médico especialista em endocrinologia, médico do esporte, fez mestrado na UFRJ, é professor, é sócio do Instituto Nutriideais e pai do Bruno e do JP. Pô, perfeito. Tipo Deixou Faustão, o melhor por último, tipo né? o Faustão, né? Pai do fulano, eu também adoro isso. Denise Rosso, nossa musa da endocrinologia. Obrigada. É médica, fez mestrado também na UFRJ, especialista em diabetes pelo Instituto de Diabetes no Texas, preparadora da prova de título em endocrinologia, mãe dos gêmeos Lucas e da Helena. Que é a sua fã. A Helena, que é minha fã? É sua fã. Ela que me viu no teatro, Foi, com o te Lil viu no Adrian, teatro, tocando violão e cantando, amor, dançando. Amor, fica Ai, meu Deus, tentando Denise pegar Denise o me viu cantando e autógrafo. dançando, Francisco. Tem ideia que é isso? Arrasou. Obrigado. Fala de Arrasou. novo, fala de novo pra câmera. Arrasou. Obrigado. Manda um beijo especial pra Helena. Boa. Helena, um beijo do Lil Adrian. Ela vai gostar. Gente, obrigado, tá? Por vocês estarem aqui. Sei que a agenda de vocês é muito concorrida, então realmente eu usei um pouco de artimanhas. Falei, Francisco, a Denise vai. Falei, Denise, Francisco vai. Nenhum dos dois tinha respondido ainda, tá? Então agora a gente vai falar sobre peptídeos. É um tema que está muito em voga. Os próprios pacientes demandam isso da gente quando chegam no consultório. E aí, doutor, e aquele peptídeo? E o GHKQ? E o TP500? O que é? Para que serve? Não quer me passar? Como é que toma? Então, assim, é um campo ainda que os próprios médicos ainda não sabem direito o que é, porque é uma coisa muito nova. Peptídeo já é uma coisa muito antiga, né? A insulina é um peptídeo, tizepatida, retatrutida, que vem por aí. Mas essas novos que a gente vê, essas siglas todas novas, eles estão muito novos ainda. A gente não sabe ainda o que vai acontecer com as pessoas usando. Então, é mais isso que eu queria expor, para a gente falar sobre eles, falar dos perigos, falar dos benefícios, falar dos riscos, o que são, o que não são. E é isso. Vamos ver de onde esse papo vai dar. Polêmicas da endócrino. Quer deixar o pepino para eu descascar primeiro ou você quer começar? Eu acho que você pode descascar primeiro, depois eu vou para a parte mais... Agora, eu vou começar fácil. Começar assim. O que são peptídeos? Bem genérico, bem lindo, bem... O que são peptídeos? Então, os peptídeos, eles são cadeias, né, de aminoácidos e a gente tem, na verdade, a ideia que os peptídeos vão formar as proteínas e foi o que você falou muito bem quando a gente pensa na insulina, né, a grande descoberta em 1920 foi a insulina.
E a gente vem seguindo, recentemente, alguns dias atrás, saiu a nova diretriz de tratamento de obesidade, que é importante que a gente fale disso aqui, né? Agora entrou como primeira linha de tratamento de obesidade os peptídeos, né? O análogo de GLP-1, a gente tem aí uma semaglutida com indicação para tratar pacientes com doença cardiovascular e obesidade, mesmo não sendo diabéticos, né? Isso é uma coisa assim, um grande ganho que a gente está vendo na endocrinologia, você ter um objetivo de perda de peso, mais do que 10% do seu peso, para que você tente chegar em uma meta que seja real, né? Porque a gente está discutindo muito aqui essa coisa do peptídeo, muito numa busca de anti-aging, de longevidade, performance, wellness. Exatamente. E a gente tem que entender que o peptídeo, ele pode ser uma ferramenta muito bacana, né, para a saúde, para integrar no nosso tratamento, né, como mudou a nossa realidade depois dos análogos de GLP-1, dos coagonistas. A gente está falando aí da tirzepatida, está vindo a retatrutida, ainda em fase 3, ainda em fase de estudo. Então, assim, eu acho que é muito bacana a gente entender uma diretriz da Abeso, que saiu agora, falando que você tem que começar com dieta, atividade física e medicamento e peptídeos. Que bacana isso, né? Assim, e eu penso assim, eu tenho gêmeos, né? E eles fizeram um tratamento para puberdade precoce, que também é um peptídeo, né? Um análogo de GNRH é um peptídeo. E a gente tem indicação também para análogo de GNRH para tratamento de câncer, né, para bloqueio hormonal. Então, assim, o peptídeo está na nossa vida já há muito tempo. Eu acho que agora virou uma moda. Eu entendo isso. Tá no hype. Eu entendo isso e respeito, porque eu acho que a gente tem que estar ouvindo, né? É muito fácil você falar, não, isso não, né? Não tem estudo, não então tem nem estudo. me fala. Eu também acho que a gente tem um caminho pela frente, mas eu acho Sem que a dúvida. gente, né? Eu acho. O que eu acho, o cenário hoje que a gente tem é que está havendo um descompasso entre o interesse das pessoas e o processo regulatório em si. Muito bom. A ciência ainda não provou a eficácia e a segurança de muitas dessas substâncias que se mostram realmente muito promissoras, mas que a gente ainda precisa de mais informações antes de indicar o uso dessas substâncias, dessas medicações em larga escala para a população. Mas as pessoas normalmente têm pressa. A Denise falou muito bem das diretrizes que já colocam as medicações, como os peptídeos, que são os análogos de GLP-1, como ferramentas, só que as pessoas muitas vezes não querem fazer o básico. A medicação ela tem que fazer parte ali do processo, mas o básico ele precisa ser feito e as pessoas normalmente, tudo que aparece ali como uma solução mágica que exima ela de fazer o que ela tem que fazer, ela precisaria fazer, acaba se tornando muito atraente. E os peptídeos, eles não, e agora não falando só dos análogos de GLP-1, mas todos esses peptídeos, essas siglas todas que você falou no início, são hoje justamente, eles estão preenchendo essa lacuna de promessas de resultados para as pessoas alcançarem sem precisar fazer o que muitas vezes elas já deviam estar fazendo. Então, essa é a minha visão geral sobre essa realidade dos peptídeos hoje. Mas, claro, a gente vai falar aqui ao longo do episódio. Existe realmente muita coisa interessante e promissora. Alguns outros poucos já são, né, também liberados, principalmente lá fora. Então, sem dúvida, a gente tem que celebrar, né, Denise, Sim. que a ciência ela está evoluindo tão rapidamente. A gente que trabalha com obesidade, quantos anos a gente ficou
sem uma medicação nova para o tratamento da obesidade. Verdade. Mais de década. A gente está surfando na melhor onda. A agora. gente Em relação à vive obesidade, hoje, é o melhor momento. quem Com trata resultado. obesidade hoje, eu me formei em 2004, Denise um pouco antes, a gente viveu uma realidade de um arsenal terapêutico que não mudou durante muitos anos. Hoje, essa história que a gente vê hoje de praticamente uma medicação nova por ano, e que medicações, Sim. né? Com uma potência que não é brincadeira. Então, gente, isso é um presente, Verdade. mas a gente tem que, né, saber usar, porque são presentes, mas que são poderosos e a gente tem uma responsabilidade. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente. Já dizia avô de Peter Parker. Tio Avô, de Peter tio, Parker. tio de Peter Ben, Parker. tio Ben. Uncle Ben. Uncle Ben. Vocês falaram uma coisa legal, que é realmente eu percebo uma agilidade em relação aos pacientes. Por exemplo, pacientes, a gente já tem hoje aprovado semaglutida, tirzepatida, 2 peptídeos. Mas eles querem a retatrutida. Sim. Que ainda não tem estudo suficiente para a gente estar aprovado. Tá tendo estudo, tá na fase 3, mas eles já querem essa. Parece que o que eu percebo muito dos pacientes é que eles não dão tempo. A gente falou, não dão tempo do processo para chegar. Porque para chegar a uma medicação robusta dessa, com um efeito dessa magnitude, precisa de um tempo. Sim. Precisa de um tempo para fabricar, para ver quais são os riscos. Então, as pessoas estão sempre querendo a mais. As pessoas precisam, Iago, de um fato novo. Porque há 1 ano e meio atrás, o Ozempic e o Wegovy já não eram suficientes. Não era. A tirzepatida, o Mounjaro seria a solução. E tinha gente trazendo o Mounjaro lá de fora. Na cueca. Então, e agora o Mounjaro já não serve mais. Agora querem a retro. Né? O que era a salvação da lavoura 1 ano e meio atrás, não muito tempo atrás, hoje já está obsoleto. Tem que ser a retatrutida, que até tá, né, Denise? Já em fase final ali. eu acredito Saiu o que final desse ano, até o 4 final desse agora. ano. A né? FDA aprova no final desse Eu ano acho. e aí deve chegar nas farmácias. É da Isso, Lilly também, né? É da Lilly também, acho que chega pro ano que vem. O Triunfo 4 foi publicado que agora, né, no final do ano. E então, quase que Resultados incríveis. resultados né? incríveis, Resultados perda de incríveis. 24%, uma né? coisa Como que impressionante. funciona esse processo todo para uma medicação ser aprovada? Por que a gente fala, por exemplo, que os peptídeos, esses outros off-label, que não são a teaser nem a sema e tal, por que precisa para eles serem aprovados pelo FDA, que é a Anvisa americana, pela Anvisa? Como que funcionam esses processos? Você tem uma primeira fase de teste que é feito com animal, né? Depois, eles passam para os humanos. E precisa ter um N de estudos, que isso é que está sendo muito discutido. N com é a questão... quantidade de pessoas participantes do quantidade de estudo. pessoas do estudo. Isso é que está sendo muito discutido em relação aos peptídeos. Né? A gente tem alguns estudos pequenos, mas o que está incomodando ainda, né, tanto o FDA quanto a Anvisa, é que a gente precisa de um pouco mais de pacientes testados para você ter certeza dos efeitos colaterais, né, do que dá. O que são essas fases de estudo que o pessoal fala? Né? Fase 1, fase 2, fase 3. Quando o estudo chega para humano, então, basicamente, a primeira fase é para eles testarem toxicidade. Então, eles vão normalmente dar uma dose muito alta ali da medicação para ver se aquilo ali mata, como é que é. É de morrer? Como é que não é. É verdade. E aí, na fase 2, eles começam já a tentar achar uma faixa terapêutica ótima ali, né? Entre ter o resultado e não ter tanto efeito colateral. E na fase 3, eles já passam a comparar, né, com o que existe, a botar uma quantidade maior, né, de pessoas usando, né, para você, porque quando você usa num grupo muito pequeno de pacientes, você pode estar enviesado, né? Pô, aquilo ali teve um resultado em 20 pessoas, mas será que eu posso abrir a venda disso para milhões de pessoas? Então é por isso que a gente precisa dessas fases mais avançadas, que aí sim, beleza, olha, esse estudo foi em milhares de pessoas, então realmente a gente consegue extrapolar os achados desse estudo para uma população maior. E até o tempo que isso vai fazer. O que vai acontecer com o tempo da pessoa usando. Porque às tempo. vezes ali, sei lá, 1 mês, 1 ano, 2 anos, a pessoa tente uma coisa. E 10 anos. E 20 Você sabe anos. que é uma coisa muito legal que você está falando agora, que está na diretriz que saiu agora, e que eu, ontem no consultório a paciente me fez a pergunta, eu fiquei pensando assim, como responder. Eles fazem essa pergunta. Porque ela falou para mim, tudo bem,
eu vou usar a medicação, eu vou chegar no meu peso. E aí eu posso parar? Né? Como é que é isso? É uma medicação nova. Né? É difícil a gente ter essa coisa de quanto tempo. Então, o que está na diretriz? Né? Você tem que fazer no mínimo 1 ano de medicação para você pensar em suspender. Isso também é alguma coisa importante. Né? As pessoas querem alguma coisa muito imediata. E rápido. Né? Pouco tempo, porque é muito caro. Isso. Também. Não dá pra gastar muito. A pessoa, ela mal começa a emagrecer, ela já começa a te perguntar quando é que ela vai parar. Exatamente. E isso, quem sou eu para falar aqui do lado da nossa professora, mas é até antifisiológico, porque existe um conceito que é do set point metabólico. O que é isso? Tá? Traduzindo para o pessoal entender. É como se fosse o nosso corpo tem um termômetro aqui, que ele está acostumado com um determinado peso. Você já está há tanto tempo naquele peso que o termômetro está setado, ele entende aquilo ali como sendo normal. Quando você perde peso, o seu corpo, opa, peraí, saiu aqui da minha régua do normal. Então, ele vai tentar, como um mecanismo de defesa, reagir. Como é que ele reage? Aumentando o apetite, deixando o metabolismo mais lento. Então, é por isso que muitas pessoas até conseguem perder peso, mas têm efeito sanfona, porque é difícil a pessoa se manter no peso, porque o próprio corpo começa a lutar contra isso. É sabotar você. E né? começa a coincidir também com um período de relaxamento, porque a pessoa emagrece e fala, agora deixa comigo, porque agora eu já sei o que eu preciso fazer. Então coincide esse relaxamento da pessoa com essa reação do corpo. Muito bom. E nesse sentido, a manutenção da medicação ela é fundamental, porque nesse cabo de guerra que acaba acontecendo dentro do seu corpo, a medicação é mais uma pessoa que está ali do seu lado puxando a corda para o outro lado não ganhar. Perfeito. Então, se você retira a medicação precocemente, que é o que acontece em quem usa a medicação sozinho, por exemplo, é isso. Ela vai ter um efeito sanfona. E o nosso papel como médico, como um gestor daquele tratamento, é orientar o paciente nesse sentido, de mostrar que, olha, apesar de você já ter alcançado o seu peso, isso aqui não é uma corrida que você cruzou a linha de chegada, então você não precisa mais correr. Não é isso. Você vai precisar ainda manter o tratamento para você não voltar, né, Denise, para aquele peso anterior, porque senão vai voltar. Quanto tempo manter vai depender muito de quanto peso essa pessoa perdeu. Quanto mais peso ela perdeu, mais força o corpo está fazendo para voltar para aquele peso. E também o quanto que essa pessoa mudou, melhorou dos seus hábitos, porque isso acelera muito o ajuste desse set point metabólico. Quando é aquela pessoa que simplesmente usou a medicação, fechou a boca, mas não melhorou ali exatamente a qualidade daquela alimentação, está comendo simplesmente menos da mesma porcaria de sempre, essa é aquela pessoa que a gente sabe que vai parar a medicação diminuindo e massa vai muscular engordar tudo de novo. Muito bom. E a gente vê muito essa comparação dos peptídeos com os hormônios e com os SARMs. Como que é essa diferença? O que é um SARM? O que são os hormônios e o que são peptídeos? Qual é essa diferença? Bom, os peptídeos... queria ver se ela preferia que eu falasse. Esse programa é bom porque geralmente eu faço programa para uma pergunta para uma pergunta para outra. Essa daqui eu jogo. E aí quem cortar, corta. Pegar. Olha, os peptídeos, o que é assim, por que as pessoas estão com tanta expectativa sobre os peptídeos? Porque o conceito deles é o seguinte, como a Denise falou, são pequenos conjuntos ali de aminoácidos. E a ideia com esses peptídeos é que, como são conjuntos de aminoácidos que você já tem no seu próprio corpo, ele tem um encaixe perfeito num receptor específico. Então, ele vai ter uma alta eficácia, porque ele vai encaixar exatamente na chave fechadura. E ele teria, né? Estou falando do que se especula, uma baixa toxicidade, porque ele age só ali, ele entra só naquela fechadura. Então, esse é o racional em cima dessa hype que existe sobre os peptídeos, né? Deles funcionarem muito bem e deles não causarem problema no corpo, porque é algo que o seu corpo reconhece, justamente porque são simplesmente aminoácidos ali que vão se ligar. Muitos são naturais.
Muitos Os desses aminoácidos são peptídeos todos naturais, né? Então a Não, ideia digo é que essencial, não essencial, tipo, e a maioria desses peptídeos estão no nosso corpo também. Estão no nosso sim, corpo. estão no nosso corpo. E aí a ideia é de que assim, se não for usar, simplesmente você vai eliminar. E a resposta é melhor se o receptor for de membrana, entendeu? Então, tem uma resposta bacana. Por isso, muita discussão em relação aos análogos, porque eles têm uma resposta direto de membrana que responde melhor àquele momento e, enfim, eles conseguem durar até uma semana e depois você vai metabolizar, o seu organismo Normal. vai... Exatamente isso. O peptídeo, todos eles, e aí, como a Denise falou, né? Os análogos de LP1, que são as canetas, eles não agem diretamente, né? Eles sinalizam, né? Eles têm Perfeito. mensageiros que eles dizem para o seu corpo o que ele tem que fazer. Tá bom. A própria insulina. A insulina ela não vai lá no sangue e bota a glicose para dentro da célula. Ela, vê se eu aprendi direitinho, ela estimula lá os transportadores GLUT4, por exemplo, e aí o transportador, esse canal, Que né, abre a porta. abre a porta da célula. célula para entrar a glicose. Foi, professora? Foi, arrasou. Caraca! Então, os peptídeos eles funcionam dessa forma. Eles mandam uma mensagem para o seu corpo para ensinar o que ele precisa fazer. O que são os SARMs? A sigla significa Modulador Seletivo de Receptores Androgênicos. A gente, na medicina, inclusive na endocrinologia tradicional, a gente tem os SERMs, que são os moduladores seletivos dos receptores de estrogênio. Então, o Que é o que são clomifeno. essas substâncias? Elas se ligam nos receptores e aí elas podem ter uma ação tanto estimulatória quanto inibitória. Por exemplo, o tamoxifeno, que o pessoal usa muito, às vezes, em câncer de mama ou em ginecomastia, ele inibe a ação, né, ali a ação a partir da ligação do receptor de estrogênio na mama. Então, é por isso que assim, a pessoa pode até ter estrogênio circulante, mas o estrogênio não vai agir na mama. Então, isso pode ser muito interessante no câncer de mama ou num paciente com ginecomastia. Os moduladores de receptores androgênios, eles vão normalmente ter uma ação de estimular. Né? A gente imagina, né, que a pessoa que tem o interesse de usar esse tipo de medicação, ele quer potencializar, né, a ação sobre esse tipo de receptor para fins de aumento de força, de energia, Massa de muscular, vitalidade, performance e hipertrofia, tá? Mas essas são medicações que lá atrás já houve essa discussão há alguns anos. Eu acho que por um período breve ali, curto, né? teve ali uma zona cinzenta, Sim. que é meio que a área que o peptídeo Tá está hoje, agora. está numa zona cinzenta em que até se teve acesso a esse tipo de medicação, mas hoje, pelo menos por enquanto, Foi proibido. a gente não Já tem tá, mais. não tá tendo mais. Eu percebo, não sei se meu raciocínio está certo. A diferença, por exemplo, de que a gente vê do SARMs e de um hormônio, que teoricamente teria a mesma função ali de receptor, é que não se mostrou benefício comparando SARMs e hormônio. Você tem quase a mesma coisa e SARMs é muito mais caro e o efeito às vezes é até pior. E eu imagino que para uma medicação ser aprovada e ter as pessoas poderem usar e tudo mais, elas têm que ter uma medicação nova, ela tem que ser superior a uma que já existe. Concordo. Né? Tem muitos efeitos colaterais aí. Porque tem efeito colateral igual, é mais cara e às vezes o resultado nem era. Não Na compensa. endocrinologia, a gente entende o seguinte, que é mais seguro, e isso pode parecer contraditório para o leigo, mas é mais seguro você lidar com o hormônio direto, você sim. consegue controlar mais Você sabe o que ele vai ele acontecer. vai fazer, aonde ele vai se ligar, que efeitos ele vai promover, do que com substâncias indiretas, né, com pré-hormônios ou com moduladores, que você não tem muito como prever, como controlar onde mais Muito bom. ele vai agir. Tá? Um outro exemplo disso, né, que não é um peptídeo, não é um modulador, mas é o DEA, o Sim. DHEA. Né? Hoje, muita gente, há muitos anos, né, o pessoal usa, Eu ainda vejo. e muita gente receita usa, né? e ele é um hormônio, sim, mas ele também não deixa de ser, né, um precursor de hormônios, né, como o estrogênio, como a testosterona. Então, muita gente, às vezes, usa em mulheres, por exemplo,
para, em vez de dar a testosterona, né, numa mulher, por exemplo, com baixo libido, dar o DEA. Só que assim, Quase você não consegue controlar. Esse DEA nessa paciente, ela vai para onde? Vai mesmo para testosterona, da forma como você está imaginando, ou vai para outro lugar? É esse, né? E por que não já dá, se for para dar, por que já não dá uma testosterona? Exatamente. Só que aí você precisa que é dar com a devida indicação, sem Exatamente. dúvida. Exatamente. Mas Sexual hipoativo. havendo a indicação, dê o hormônio, porque você sabe exatamente o que vai acontecer e você consegue até controlar eventualmente efeitos colaterais que fazem parte, né, Denise, do tratamento. Nenhuma medicação Não tem é efeito isenta colateral. de efeitos colaterais. Eu acho perfeito. E acho que hoje a gente tem indicação para fazer testosterona em mulher, principalmente depois da menopausa, né? Com seus devidos... lembrando que o hormônio da mulher é o estrogênio, entendeu? E aí sim, você está fazendo estrogênio, bacana, a mulher está bem e tudo mais, ok, ainda está com a libido baixa e tudo, a gente faz a testo sim, sabe? Lembrando que a gente tem uma indicação de DEA, mas a gente não tem aqui um DEA de efeito vaginal, que melhora muito a lubrificação. Tópico? Tópico. Porque Tem isso até nas nos guidelines, diretrizes né? até, Mas a eles gente não tem recomendam o DEA, né? De 6,5 miligramas para uso vaginal, principalmente para aquelas pacientes com queixa refratária, né? De ressecamento vaginal. Mesmo fez estrogênio e não melhorou. Isso. Ela está otimizada, ela não tem mais nenhum outro tipo de queixa, mas tem uma queixa ali local. Legal. As próprias diretrizes recomendam mesmo o DEA nessa miligramagem Mas mais não tem baixa, mas em manipulação? óvulo vaginal. Na manipulação não E faz? aqui não tem. Não, eu acho que no Brasil... Vou até perguntar para a Oficilab se dá pra Tenho fazer. minhas Boa ideia. dúvidas, mas lá Agora, fora está liberado. falando até sobre essas indicações na mulher pós-menopausa, na mulher com baixo desejo sexual, tem um peptídeo, que é o bremelanotide, Sim. né, que ele é indicado, ele está até aprovado lá pelo FDA, FDA. né, para o transtorno do desejo sexual hipoativo da mulher. Então, vamos falar isso. Você puxou um gancho bom. Por que está aprovado no FDA e ainda não está aprovado no Brasil na Anvisa? Por que a galera traz muito dos Estados Unidos? Ah, mas eu trouxe uma mala cheia de peptídeos, porque lá nos Estados Unidos já está aprovado. E aí, quais são esses peptídeos? Tu sabe, se tu souber de cabeça, se não, dá para colar depois, a gente cola. Porque tem essa diferença. Tem uns que já estão aprovados lá, e aí a maioria desses é o que a galera meio que se respalda e usa aqui, traz para cá pro Brasil. E muitos nem lá estão aprovados ainda. Quais são esses? Iago, a questão é a seguinte, são agências diferentes. Exatamente. O FDA, na imensa maioria, a totalidade das vezes, ele vai aprovar primeiro, porque a indústria é toda direcionada para lá. Então, eles vão submeter para aprovação na agência de lá. Obviamente, essa aprovação pela FDA dá uma chancela, e aí a medicação já vem, né, com a pré-aprovação. Mas a Anvisa, ela é super rigorosa e ela faz a sua própria avaliação em cima dos dados ali da medicação, e a aprovação dela é independente da aprovação que o FDA tenha dado lá nos Estados Unidos. Uma coisa são as medicações lá e outra coisa são as medicações aqui. Muito bom. E você consegue dizer quais que estão aprovados lá, que a gente consegue usar? O que tem lá é o Elamitretide, né, que é um peptídeo mitocondrial para uma síndrome genética específica, né, que é a síndrome de Barth. Tem o GHKCU, que ele é indicado lá, aprovado lá na forma tópica, não na forma injetável. Cosmético, ele é um muito dermocosmético. Ele é formado por essa siglazinha, uma forma boa de você decorar, vamos dizer assim, são pelas iniciais. As iniciais, o GHK, são dos aminoácidos, né? Glicina, histidina. E o CU é o cobre. E o cobre, ele tem um papel super importante, que o cobre é justamente o que dá estabilidade para esse tripeptídeo. E é isso que torna ele biologicamente ativo. Muito bom. E esse peptídeo, o GHKCU, ele é aprovado e mostra realmente benefício, porque ele estimula muito a síntese de colágeno, né? Inibe a cabelo, regeneração. Então, tem realmente efeitos muito interessantes. Lá já tem essa aprovação. Então, falamos também do bremelanotide para o desejo sexual. E tem o tesamorelin, que é um peptídeo aprovado para lipodistrofia em paciente
de Um HIV. HIV positivo, é verdade. Então, existem esses peptídeos todos aprovados lá no FDA, pelo FDA, e em questão de meses a retatrutida também vai estar Eu aprovada. acho também. Meses. Eu acho que assim, acho que a retatrutida ela vem antes dos outros peptídeos. Com certeza, pra cá. isso sem dúvida. Todo esse papo que a gente está tendo sobre todos esses peptídeos, essas siglas, talvez isso continue nessa zona cinzenta por muito tempo e nem sei se em algum dia vai se concretizar. A retatrutida é uma certeza, só uma questão de tempo. Os estudos já estão muito bem consolidados Porque e tem esse ano ainda vai estar aprovado. Porque tem um interesse da famosa Big Pharma. Sim, né? sim. É o campo cinzento também. A retatrutida tem um baita interesse porque fica sob patente por um tempo. Os peptídeos, por serem coisas muito naturais, nosso corpo produz e tudo mais, acaba que a indústria não tem muito interesse nisso. Vocês concordam com isso? Por isso, talvez que dificulta mais um N grande para ser aprovado e essas coisas acabam dificultando para a gente chegar aqui, acaba usando muito off-label por conta dessa situação? O que vocês acham disso? Os estudos, todas essas etapas que a gente falou, você imagina, né? Começa lá em estudos pré-clínicos, com células. Precisa, muito Depois, caro. Precisa ter existe um tempo e um investimento, né? Eu acho custo que muito sim. alto, de bilhões. Então, é muito difícil você imaginar que realmente laboratórios menores vão custear esse tipo de pesquisa para depois não poder surfar, vamos dizer assim, essa onda sozinho. Né? E justamente essa questão da patente é uma dificuldade. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É preciso ter essa segurança. Esse é o caminho. A gente precisa ver que essas medicações foram utilizadas nas doses que estão sendo preconizadas, numa quantidade muito grande de pacientes, e são seguras. Então, assim, eu reconheço que existe uma limitação financeira, mas sinto muito. certo. That's the way it is. Tem que ser, tem que fazer, tá certo. Porque eu percebo, por exemplo, tem esse BCP-157, que ele tem um poder de regeneração celular até. Parece que ele é indicado até para paciente que tem úlcera. Ele consegue tratar a úlcera do paciente, curar a úlcera do paciente. E aí, isso o que os estudos primeiros mostram, Mas você viu né? o N de estudo? Pois é, muito pequeno. Mas aí o interesse que eu penso da Big Pharma de investir num negócio desse, ela trataria a úlcera, curaria. O cara não teria mais úlcera. Mas aí o cara vende o negócio lá que fica... Entendi. Ad eterno tomando Ad eterno tomando um remedinho, uma bomba de próton ali para tentar aí resolver. A gente vai viajar um pouquinho em teorias da conspiração. Lógico. Então, assim, eu mas não sei se... É porque, assim, não, a gente pode até brincar de fazer isso, mas, assim, se a gente fosse seguir esse raciocínio, a gente não imaginaria que eles fossem produzir uma medicação que gerasse 24% de perda de peso corporal. Não, vamos fazer uma que perca menos peso, que ele vai sempre precisar, ele vai estar sempre acima do peso e vai precisar... mas aí eu já venho com outra ponta. Eles agora também criaram a nova... que é o nome? Orforglipron. Sim. Que essa consegue tratar ali 14%, mais ou menos, quase uma manutenção... Então você faz... um análogo oral, né? Mas ela não é uma concentração maior do que o Ribelsus, que é uma sema. Exatamente, mas aí você faz, por exemplo, uma tirzepatida por um tempo e usa esse para manter. Meio que você consegue. Então, assim, mas isso é uma coisa boa, né? Muito porque, boa. Assim, não, acho maravilhoso. Eles enxergaram que existe um problema, que é justamente na manutenção da medicação, no médio e longo prazo, e eles estão vindo com uma solução, mercado, né? Não, então... Sim, sem dúvida. Eu acho que assim, entender que a obesidade é uma doença crônica, que a gente está com uma doença muito prevalente e que a gente precisa, se a gente está aqui conversando, a gente precisa ter alternativas. Eu acho isso muito bacana. Uma coisa importante, né? A gente se preocupar muito com essa perda de massa muscular, de massa magra dessas medicações. Eu acho legal, assim, a gente tem uma diretriz hoje falando sobre isso, né? Falando sobre sarcopenia, obesidade sarcopênica, dessa necessidade de suplementação que a endocrinologia tradicional, a gente não tinha muito esse hábito e que a gente agora está... Demorou um pouquinho para olhar para isso. Demorou para olhar. E que bom que a gente está conseguindo olhar isso, né? E ter essa conversa de, não, vamos ter que fazer um fortalecimento muscular,
tem que comer direito, mas tem que suplementar também, porque essas medicações demandam isso, né? E virão novas medicações que vão preservar essa massa muscular, que também é muito importante. Então, assim, eu acho que está sendo muito bacana essa conversa que a gente tá tendo hoje. E eu concordo com o Francisco, né? Eu acho que, assim, quem sabe, de repente, os peptídeos, eles já se mostraram tão importantes nessa parte cardiometabólica, quem sabe eles não serão importantes para outros caminhos, né? Eu acho que sim. É que a gente precisa realmente desse olhar desse laboratório grande como um dinheiro para poder investir em estudo e para a gente poder usar, porque senão vai ficar sempre off-label. Qual a padronização? Da onde está vindo? Quem que faz? É na garagem do vizinho? Então, assim, isso tudo influencia. Continuando nessa coisa meio... Eu vou jogando as coisas mesmo. Vocês aqui vão dando as coisas. A gente tem uma dinâmica que é polêmicas da endócrino. Ih, que legal. Eita ferro. Agora vai. A endócrino é um lugar, uma terra que tem lados, tem campos quase. E aí a gente vai falar sobre coisas, frases que eu escuto, que a gente vê muito no Instagram, legenda e tudo mais, de coisa, polêmica. E aí a gente vai debater sobre o assunto. Não quer dizer que tá certo, não quer dizer que tá errado, é só debater sobre o tema, sobre a bola que vai ser levantada. Legal. Não tem estudo suficiente para implantes hormonais, Francisco. Esse é pro Francisco. Não é pra mim, gente. Desculpa. Ele foi até lá no congresso debater isso. Pois é. O que é um implante, né? Ele é só uma via. Ele é uma forma de apresentação de você entregar para o paciente o mesmo hormônio que ele poderia estar aplicando num gel, por exemplo, de estrogênio para reposição hormonal da menopausa. E aí você opta pelo implante, no caso de algumas pacientes, entendendo que para ela essa opção vai ser melhor. Em que situações são essas? A gente sabe que 30% das pacientes não absorvem bem o estrogênio transdérmico. Isso é um dado, isso não sou eu que estou falando. E quando eles foram aumentando a dose, porque 30% não responde bem à dose padrão, mas, óbvio, você tem a possibilidade de ir aumentando a dose. Mas, mesmo com esse aumento de dose, ainda ficou um percentual muito alto de pacientes que não respondiam. Então, você tem uma limitação, por exemplo, da absorção, onde o implante ele pode sim ser uma alternativa. Inclusive, foi publicado agora um estudo de farmacocinética, né, que foi o CLARA, que ele mostrou, né, a absorção do implante de estradiol, o bioabsorvível, ao longo de alguns meses. Ele mostrou uma estabilidade muito interessante, tá? Uma entrega constante, inclusive com um gráfico que você vai olhar muito semelhante ao Rizelli, que é um implante de estradiol que a indústria já produziu há alguns anos. Então, existe ali, sim, um respaldo para que se use. O que acontece, infelizmente, nesse assunto de implantes é que existe um mau uso. E existe uma indicação indevida de pacientes que não deveriam estar nem fazendo reposição hormonal independente da via. Acho que seja implante, seja injeção, seja gel, que nem deveriam estar usando. Mas que fazem por implantes, por exemplo, e que acabam tendo problema. E isso gera uma repercussão muito ruim. Então, sobre aquele problema, aquela discussão que teve em 2024, e eu participei do grupo que foi lá no debate no Senado Federal, me perguntaram ali o que eu achava daquilo tudo estar acontecendo, e sinceramente eu achei muito positivo, porque precisava se dar um freio de arrumação no uso indevido de hormônios de uma forma geral e de implantes. Pra pelo menos os médicos ficarem com medo. Tanto que a partir dali, a própria Anvisa criou um termo dela, né, de implantes, em que a justificativa para o uso do implante naquela paciente, ou daquele hormônio especificamente para aquela paciente, precisa estar hoje muito mais embasado, entendendo que são situações específicas
e não generalizadas como as que vinham acontecendo. Então, o problema é que o mau uso das substâncias, né, dos implantes, acabam contaminando a percepção de quem está de fora. E é claro, existe ali por parte da sociedade uma responsabilidade, uma preocupação com a saúde dos pacientes. Então, dentro do que eles enxergavam ali, né, havia um alerta de saúde e que eles precisavam fazer alguma coisa a respeito. Então, eu acho que de lá para cá houve uma evolução muito interessante na questão de responsabilidade mesmo dos médicos em indicar melhor esse tipo de tratamento. Agora, excessos a gente vê em tudo, em várias áreas da medicina. Então, a gente vê pacientes que querem perder 2 quilos e que usam Mounjaro. A gente vê o paciente de 25 anos que ele quer anabolizar e que usa o Durateston. Mas nem por isso eu vou tirar o Durateston de circulação, vou tirar ele da farmácia. A gente vai correr atrás para evitar esse uso abusivo da medicação. Então, eu acho que a minha mensagem final seria essa, assim, que a gente não tem que culpar a medicação pelo uso indevido dela, né? A culpada é sempre as pessoas indevidas. Vamos pro próximo. A proibição de mulher trans nas Olimpíadas é um desserviço. Me ferrou. Saiba essa nota aí esses dias. Você viu? Olha, eu vou... Desculpa, né, Denise, eu nem sei se você quer falar. Eu acho que eu posso falar porque eu já tive, ainda tenho, mas já tive muitos pacientes trans. E muita gente, já lá atrás, perguntava a minha opinião na época, achando que eu defenderia a participação das mulheres trans na modalidade feminina, e eu sempre me posicionei contra, porque é inegável que a exposição aos altos níveis de testosterona que elas tiveram ao longo da vida toda dela trazia uma vantagem. Seja na altura, seja na envergadura, seja na massa muscular. Então, tanto que assim, o que você via muito eram atletas, mulheres trans que se sobressaíam. Você nunca via um atleta homem trans se sobressaindo. Nem tem. Porque nitidamente não havia ali uma vantagem fisiológica nessa transição. Eu sempre questiono essa parte. Eu não estou questionando aqui a opção da pessoa. Sim. Tanto que eu acho que eu atendo pacientes trans há seguramente uns 15 anos. E eu acho muito importante que a gente fale sobre esse acolhimento. Mas esse é um assunto muito específico. Por quê? Eu sou médico do esporte. Então, o esporte de alto rendimento, ele não é inclusivo. Ele é exclusivo. É diferente do esporte, seja recreativo, seja amador, que tem um papel educacional, tem um papel inclusivo. O esporte de alto rendimento, ele é exclusivo. Ele é para os melhores. Então, se você, por alguma brecha, começa... Sai na frente, né? A dar vantagens para alguém que não estaria ali, não fosse essa condição, você está ferindo o conceito do esporte de alto rendimento. Você está prejudicando os melhores. Muito boa essa frase. Talvez até dividir, né? Você ter um grupo de mulheres trans. Coisas a se pensar, categorias. Que é alguma coisa nova, né? Esse vai ser o futuro, sem dúvida. Eu acho também. Como vai ser isso em termos de logística, em termos de sustentabilidade, né? A gente... Imagina que, haja toda uma organização, um custo para um evento. Porque foi proibido agora. Porque precisava, Iago. Estava tendo muito problema. Essas pacientes elas iam começar a ganhar medalha e a gente ia começar a ter um problema.
Então, eu Peguei acho essa até que o Essa frase eu vi no post do anúncio da proibição. Uma pessoa aleatória, não sei, eu vi lá. E eu peguei de lá, e eu fiquei, por isso que eu quis trazer isso, porque é um tema polêmico, muito polêmico, muito atual, e rola muitas brechas. a gente só precisa separar essas duas Isso não coisas. tem a Uma ver coisa com não tem nada a ver isso aí, com não acolher a população, mas de entender que no âmbito esportivo de alto rendimento, estou falando isso para a modalidade olímpica, né? Nós estamos falando desse nível de performance. Existe realmente um desequilíbrio na participação delas nessas provas. Muito bom. Eu acho que vai abrir no futuro uma modalidade específica para acho. elas e acho super válido Super e justo. importante. Vamos para a próxima. O uso de estatinas para manter o LDL menor que 50 é uma boa estratégia. Enfim. Isso aí saiu assunto. agora. Não é nem polêmica. Enfim, um assunto que eu posso... Vai, joguei essa pra você. Obrigada, obrigada. Sem dúvida, sem dúvida. A gente Porque agora o LDL saiu, né, para ser abaixo de 50. Quanto mais baixo, melhor. O que ajuda nesse LDL abaixo de 50? Então, é que a gente tem a certeza hoje é que quando a gente fala do paciente com alto risco cardiovascular, seja o paciente diabético, seja o paciente obeso, seja o paciente cardiopata, esses caras, eles são inflamados cronicamente. E aí, eles produzem um LDL, que é um LDL pequeno e denso. É um LDL do mal, é um LDL que deposita num vaso, entendeu? E aí você forma aquela placa de ateroma. Então, a gente não tem, assim... eu já participei de várias pesquisas lá fora que a gente conseguia definir por imunofluorescência o LDL pequeno e denso, que aí seria muito bacana, mas a gente não tem como fazer isso numa população. Então, o que a gente faz? A gente faz uma fórmula matemática que você estima o LDL, que é a fórmula de Friedel, e aí você tem um LDL que, quanto mais baixo, menos chance de você produzir esse LDL pequeno e denso, que não vai acumular no seu vaso, né? Então, assim, uma coisa que eu acho muito legal, né? Dou aula na pós-graduação de endocrinologia do Guilherme, e é muito bacana essa discussão de você pedir o score de cálcio num paciente acima de 40 anos, né? Um paciente que não seja diabético, não seja obeso, mas para você fazer um screening, né? A gente é o que a gente come, a gente está exposto a muita comida saturada, né? Eu vejo os meus filhos, cara, eles abrem um olho quando vê McDonald's. A McDonald's é uma coisa... E olha que, assim, segura ao máximo, mas, assim, o McDonald's é uma coisa que bate o coração de uma forma diferente, né? Então, assim, a gente entende que isso são anos... Você comendo errado, mais sedentário, de estresse, né? uma vida diferente. Então, realmente, eu acho que hoje um LDL mais baixo é menos chance de você formar uma placa de ateroma. Muito bom. Então, eu invisto nisso. Você acha que, por exemplo, os pacientes... É difícil a gente pegar um paciente que nunca fez nada com LDL abaixo de 50. Sim, é difícil. Muito difícil. 88, 70, 90, quando você acha até que tá bom. E aí você vai prescrever estatina para esse cara? Eu acho que não é para todo mundo. Eu acho que você hoje tem uma calculadora chamada calculadora Prevent, que saiu uma diretriz recentemente agora americana. A gente saiu uma diretriz brasileira também da SBEM, que saiu em 2025, agora em 2026 saiu a diretriz americana, que coloca que você, acima dos 40 anos, tem que passar por essa calculadora Prevent para você avaliar o seu risco. E aí, uma pessoa avaliada com risco intermediário, vale a pena você pensar realmente em fazer estatina. Já uma pessoa considerada de baixo risco, talvez você possa fazer uma dieta, atividade física. Não, a pessoa tem uma história familiar muito importante de doença cardiovascular. Poxa, então é interessante, mesmo sendo baixo risco, fazer um score de cálcio, né, que é uma ferramenta bacana, que avalia se tem placa, né, se tem algum risco cardiovascular. Você falou de valores, né? Uma dieta com atividade física, você pode reduzir até mais ou menos 10% do seu LDL, entendeu? Então, assim, não reduz muito. Dependendo de quanto está seu LDL do seu risco, talvez valha a pena você
fazer uma medicação, né? Uma coisa que está sendo muito falada agora é a vitamina D, junto com a estatina, que era uma coisa que a gente falava tão pouco, né? Então, você tem que estar com uma vitamina D acima de 30, entre 30 e 60, para evitar os riscos da estatina, porque é uma medicação que age no fígado. Então, você tem dor muscular e tudo, que limita muito o uso da medicação. Se você tiver com a vitamina D mais alta, você tem menos risco dessa dor muscular. Então, essa é uma coisa importante, né? Porque, assim, a gente não pega o sol que a gente gostaria, né? E hoje em dia... Não é porque mora no Rio de Janeiro, isso pro Abner hoje. Não é porque ele mora no Rio de Janeiro que ele não vai fazer a vitamina D. Ele falou isso, falou, qual a vitamina boa aí? Eu falei, faz uma D. Ele jogou aleatório. Qual a vitamina boa aí? Eu falei, faz a D. Aí ele, mas eu moro no Rio. Aí eu falei, mesmo assim, cara, não tem nada a ver. E você bota protetor solar, né? Você bloqueia, sei lá, 70%. Então, assim, não absorve o que deveria, entendeu? Então, assim, vale a pena você repor mesmo. Eu acho isso muito bacana, a gente conversar sobre isso com a enzima Q10, se você quiser falar um pouco, que agora está na diretriz, né? Para fazer junto com a estatina. Isso que eu ia te perguntar também, puxando para você, umas opções à estatina, porque às vezes tem uma galera que odeia estatina, né? Não pode ouvir falar estatina e basta um monte de coisa para compensar ou de opções. Quais seriam as opções? Vitamina D, coenzima Q10? Bom, são duas coisas diferentes, né? A coenzima Q10, a vitamina D, são suplementos de suporte a quem está usando a estatina, porque... Não substituiria. A estatina, ela reduz os níveis de coenzima Q10, então tem muitos pacientes que têm queixas a partir desses níveis mais baixos de coenzima Q10, como fadiga muscular, né? Então a própria vitamina D já se mostrou também eficiente nesse sentido, tanto que a Denise colocou isso. Já está na diretriz que esses suplementos podem ser pensados para esses pacientes. Agora, naquele outro paciente... Lembra que a Denise ela falou algo que é muito importante. As metas do LDL são diferentes para cada paciente. Você tem que entender quem é o dono daquele exame. Uhum. Não adianta só você... Qual que é o papel do médico? É ele entender quem que é o dono daquele exame. Senão o paciente não precisa nem aparecer no consultório. Você olha o exame por WhatsApp mesmo, você já dá a receita. Verdade, então, se é um paciente magro, fisicamente ativo... Eles acham muito isso. Que não... É um paciente que não fuma, que faz atividade física, se alimenta bem, não tem histórico familiar nenhum cardiovascular. Obviamente, você pode trabalhar com LDL mais alto ou tentar usar suplementos que, obviamente, têm efeitos mais sutis na redução do colesterol do que as estatinas, mas que para aquele paciente pode ser suficiente. E aí você tem algumas opções, você tem berberina, você tem... Berberina, muito bom. O Red Yeast Rice, você tem o policosanol, você tem algumas... Você tem a bergamota. Então são extratos, são fitoterápicos que vão ter ali uma capacidade de reduzir o colesterol e que para alguns pacientes pode ser suficiente. O que é importante é você entender quem é o paciente que está na sua frente. Mas para aquele paciente de risco, sem dúvida nenhuma, isso já está provado que assim, esse cara tem um tipo de colesterol, ele está inflamado, ele tem um tipo de colesterol que ele vai formar placa e ele vai ter problema em algum momento. Tá? Então você precisa isso já é comprovado, e você precisa realmente manter o LDL dele o mais baixo possível. E aí você tem as estatinas, como também tem medicações hoje que são mais modernas, são os inibidores de PCSK9, tem o inclisiran, né? Então, anual, Denise dá aula disso muito melhor do que eu, que são medicações que têm um mecanismo de ação completamente diferente e que são muito mais potentes, não só na redução, né, Denise, do LDL em si, mas até mesmo como o chamado efeito antiplaca ali, né, que é, no limite, o que a gente quer da medicação. Muito bom. Não basta para a gente só reduzir o número no exame, mas o que a gente quer é reduzir o que chama ali de desfecho duro, né, Denise? Você quer reduzir a quantidade de problema. Mesmo, a morte. Fala um pouco sobre isso, é bem importante a gente falar sobre isso e fazer até um paralelo
em relação ao custo do Mounjaro e o custo do Inclisiran, por exemplo. Cara, eu adorei essa sua colocação, porque é muito interessante, né? Assim, na verdade, pela diretriz, o ideal é começar com a estatina. E aí, se você não atingir o alvo do LDL, você soma com a ezetimiba, que é uma medicação que age ao nível intestinal, diminuindo a absorção de gordura. Então, as duas juntas funcionam muito bem. E se você não chegar na sua meta, aí sim você vai fazer o inibidor da PCSK9 ou a inclisiran, que evita a formação da PCSK9, né? São duas ideias diferentes, mas que têm uma redução de LDL, assim, acima de 50%, né? E aí é muito curioso isso, né? Porque... Quanto custa o inibidor... Inclisiran? Só para você ter uma ideia, o inibidor da PCSK9, que a gente tem aqui no Brasil, é uma canetinha subcutânea, que é o Repata. É uma aplicação a cada 15 dias. Fica mais ou menos R$1.000 mês. Quanto Eu tempo vou ser que... Ele vai usar isso ad eterno. Tá? Começou a usar um paciente de alto risco ou de muito alto risco cardiovascular, que está usando estatina. Ou intolerante à estatina ou intolerante também, à né? estatina. Sente aquela dor absurda na perna. Dor no corpo, né? E tudo. E aí vai usar a medicação. Você sabe que eu tenho um paciente fazendo essa medicação. E quantos usam Mounjaro? É muito curioso isso, né? A percepção de valor que a pessoa dá. Né? As pessoas, elas dão muito mais... Não que emagrecer seja só estética, não é isso. Mas as pessoas dão muito mais valor a perder peso do que a controlar. Vêm e comentam, elas não olham o seu LDL. Nossa, que colesterol baixinho. Você está com LDL de 49 hoje. Não existe isso. Eu acho isso muito interessante. É muito interessante. Você conversa, quando você começa a conversar com... eu sou bombeira, né, no Rio. Quando você começa a conversar com um paciente e tudo, você fala assim, não, olha só, a gente tem que pedir um Doppler das suas carotas para ver se tem alguma coisa entupida por dentro. A pessoa te olha assim, fala assim, entupido por dentro? Não vou não, tem que ir lá. Nossa, tem que marcar. Sabe, é muito curioso isso. As pessoas têm uma dificuldade, né? O Inclisiran, que é uma medicação bacana, que você, na verdade, aplica entre a primeira e a segunda aplicação são 3 meses, mas depois você vai aplicar, sei lá, uma vez a cada 6 meses, né? É isso. Eu achava que era só, começava com 6 meses, mas não, você começa de cada 15. Você faz um carregamento ali, né? E é muito curioso a medicação, porque eles fazem de um jeito que você paga parcelado mais ou menos R$1.000 mês. Geral, eu acho que quem dá valor a isso é quem passou por um perrengue. Quem tomou um susto. Esse aí não esquece. Esse aí ele vai achar baratinho. Botou um stent. Esse aí ele usa. Esse aí ele usa. Agora é muito difícil eu achar paciente que paga isso. Mas olha, se a gente for... E aí a gente vai estar levando o papo, né, para um outro lugar. Mas se você for olhar a própria endocrinologia, o paciente do emagrecimento, ele paga uma consulta particular de uma forma que o paciente com diabetes, ele não paga. Com certeza. Concorda comigo? Concordo plenamente. E quem mais precisa, vamos falar a realidade, é o paciente com diabetes. Às vezes é um cara que já é um renal crônico, ele precisa ser acompanhado de perto. E eu estou, obviamente, comparando não com um paciente de obesidade, mas com aquela pessoa que quer perder uns quilinhos e que aí procura o médico. Então, assim, é muito o olhar, né, a percepção do valor que a pessoa tem sobre aquele serviço. Isso é uma coisa muito séria, né, que a gente precisa refletir. Não é o que é por dentro, parece que é só o que é por fora, né? A gente tem... Você fazer um tratamento, estar magro, estar pagando R$3.000, R$4.000 no Mounjaro, vale porque as pessoas vão ver que eu tô fazendo isso. Agora, R$1.000 cada 15 dias, ninguém vê meu LDL. Não vai saber, não vai me ver por dentro. Sabe uma coisa que eu queria comentar aqui, que desses meus estudos, quando você me chamou, eu resolvi estudar um pouco de peptídeo. A gente vai voltar para o peptídeo. Acabou essa dinâmica. Pode tirar. Acabou essa injeção de linguiça, coisa ruim, E uma medicação horrível. que eu queria falar um pouco, que eu estou fazendo com a minha tia. Minha tia tem 88 anos, né? E ela tem uma osteoporose de longa data, tratada com várias medicações. Enfim, ela teve uma queda da própria altura.
E a gente começou a usar uma medicação chamada teriparatida, que é o Forteu. É uma medicação subcutânea diária. E a gente conseguiu mais ou menos R$3.000 mês. A gente conseguiu pelo convênio que cobriu tudo. É uma medicação formadora de osso. É muito bacana. Ela forma osteoblasto. Que legal. A minha tia de osteoporose agora está com osteopenia. E é um peptídeo. Estudando isso tudo, é um peptídeo. Né? Que bacana. Mas né? Tá aprovado. Ela compra na farmácia. É diário? Uso diário subcutâneo. Entendeu? Então, assim, quando eu vim nessa vibe de estudar os peptídeos, eu falei, gente, que bacana. Tem muita né? paciente, né, com osteoporose mais severa, ou com risco muito alto de fratura, ou que já tenha tido fratura prévia, que a densimetria está muito ruim, que não responde ali com as medicações que a gente usa habitualmente. O Forteu, existem outras, né, opções também mais poderosas, né, mas o Forteu, ele é fantástico mesmo. Muito bom. Melhora e rápido, né? Muito no rápido. primeiro ano, a resposta é muito rápida. Já saiu, assim, de anos de osteoporose para uma osteopenia em 1 ano, né? Você fala, 88 anos, mas ela faz exercício, ela é espertinha e tudo mais. E assim, muito interessante, porque na hora que eu estava estudando isso, eu falei, cara, é um peptídeo. Que maneiro. Né? E a gente... Passou batido. Pelo peptídeo. Eu fiz abri uma caixinha de pergunta no Instagram hoje cedo, e aí teve uma galera que perguntou umas perguntas interessantes aqui. O whey é um peptídeo? A gente pode considerar o whey protein um peptídeo? O que vocês acham? Ele é uma proteína. É uma proteína. Né? Porque o peptídeo, ele é um conjunto de poucos aminoácidos. A partir do momento que essa quantidade, essa cadeia ali de aminoácidos aumenta muito, já entra numa categoria de proteína. Muito bom. Apliquei o PBC 157 e meu ombro melhorou na hora. Isso é mágico. Aí eu acho um pouco estranho. Aplicou na hora e melhorou? Será corticóide, não? Olha, tô achando isso muito mágico. Você falou, talvez de brincadeira, mas você está certíssimo, porque até se você for levar em consideração o princípio desse peptídeo, né, que é um princípio de regeneração, nenhum peptídeo vai regenerar tão rápido uma articulação, um tendão, um ligamento para produzir esse tipo de resultado tão rápido. E aí, como a gente estava comentando, como não existe uma regulação sobre a produção dessas medicações, o que aquelas pessoas de má fé fazem? Botam uma cortisona ali, porque o cara vai injetar, ele espera que melhore a dor articular, e vai continuar melhora comprando. Rápido. Nossa, isso daqui é mágico. Funciona. Eu concordo com você, não é possível. Muito bom. Escuto falar muito, mas não sei para que servem. Existe algum peptídeo que trata a flacidez? O GHK-Cu, ajuda, né? Teoricamente, ele é bom para isso. Só que ele, pelo menos por enquanto, é aprovado para uso tópico, né? Então, ele vai melhorar a flacidez daquela região em que ele tá sendo aplicado. Mas ela deve estar querendo passar na bunda esse negócio. Vai mergulhar numa banheira de GHK. Ela quer jogar na coxa, entendi. Gente, saindo um pouco desse tema, falar um pouco da vida de vocês. Denise, ela é professora, mega professora aí de endócrino. Como é que foi? Como é que cresceu essa vontade de ser professora? Como é que você continua atendendo e ao mesmo tempo é professora? O que é melhor? O que brilha mais seus olhos? Eu acho que hoje o que brilha mais realmente é dar aula. Eu adoro, né? E curioso, assim, que eu comecei tem mais ou menos mais de 20 anos, né? E aí, assim, quando eu comecei foi um convite de um grande amigo meu que estava como coordenador de uma pós-graduação de endocrinologia, e aí ele falou, você não quer dar mais aulas? Eu estava começando um mestrado, achei, pode ser, dar aula de diabetes, eu gosto de diabetes, então tudo bem. E aí comecei a dar aula em vários estados, e foi uma coisa que eu fui aprendendo a gostar cada vez mais, né? E é muito bom você se sentir estimulado a estudar, que é uma coisa que eu gosto. Eu gosto dessa coisa, dessa dinâmica do aluno, te perguntar uma coisa, às vezes você não sabe, então você precisa... E médico tem um problema de dizer que não sabe, né?
Tem, mas você sabe que eu acho que com a idade, eu me sinto muito à vontade hoje de dizer isso, mas eu acho que foi a idade, tempo, né, de experiência, tudo. Você tem dificuldade, né, de dizer não sei. Porque parece que é médico Parece ruim, que é ruim, não sabe. E normalmente, né, Denise, quando você dá aula e você começa a pensar nas possíveis perguntas, você tem que estudar num nível que você, se não fosse pela aula, você não estudaria. Exatamente. Aquela E obrigação. 90% dessas perguntas, elas nunca acontecem. Mas é que você vai pensando em todas as possibilidades. E isso ajuda muito, né? Eu não dou aula há tanto tempo quanto a Denise, começou mas já está dando já há bastante alguns anos. passei a dar aula e me apaixonei também, né? Fui paixão, picado né? por esse bichinho e é exatamente isso, cara. Você começa a estudar de uma forma que você não estudaria. O médico ele tem que estudar sempre, né? Para ele ser um bom médico, ele tem que estar atualizado, ele tem que estudar sempre. Mas para você dar aula, você tem que saber o detalhe do detalhe. Então, a diretriz que saiu há 2 dias atrás, né? Eu estou vivendo essa coisa, tem 10 anos que eu tenho meu curso preparatório para a prova de título de endocrinologia. E a gente está perto da prova de título, né? Então, assim, agora, assim, o que saiu ontem, o que foi publicado há 2 dias atrás. Então, isso tudo você tem que estar vendo, tem que estar mastigando aquilo para dar para o aluno e tem que estar vivendo. E eu gosto, sabe? Assim, eu vou junto, sabe? Assim, acho que se deixasse eu ia junto na prova. Como você faz a entendeu? logística de filhos gêmeos e mãe e dona de casa e mulher e consultório? É uma loucura. Eu vi você Como eu vi você botando isso no Instagram, né? Como é que faz, né? Com 2 filhos e não sei o quê. Então, eu tenho uma boa parceria. Meu marido é um parceiro maravilhoso. Eu só tenho que agradecer. Ele é médico também, né? Ele é médico também, né? Ele já Ele veio da aqui, outra da última vez. vez Ele é um parceiro incrível. Então, assim, isso também ajuda muito, né? Eu tenho uma rede de apoio bacana, os meus pais e tudo, para me ajudar com as crianças, entendeu? E eles agora vão fazer 13 anos, já estão mais espertinhos também, bacanas, tudo. Mas eu acho engraçado, assim, tipo, quinta-feira é o dia que a gente tem a discussão semanal, e agora que o curso, depois da pandemia, o curso ficou online, né? Então, eles já estão acostumados, né? Porque a discussão é de 8 às 10 da noite. Então, assim, das 7h30, vai cada um para o seu quarto, com o seu fone, com o seu... Então, tá, mãe, boa sorte aí. Tem uma boa discussão. Boa discussão, mãe. Foi tudo bem. Aí, quando eu termino, meu filho vem assim, foi tudo bem? Você acha que foi legal? Aí eu falei, eu acho que foi legal, filho. Acho que eu consegui passar. Ai, que bom, hein? Não sei nem se eles entendem. Mas que bom, mãe, que você ficou feliz. Eu falei, eu fiquei. Acho que eu consegui entregar o que eu gostaria, assim. Então, essa coisa de dar aula é muito legal. Você aprende muito, você troca muito. O online que veio para ficar, né? Assim, quando o Guilherme me fez o convite de dar aula na pós-graduação dele, foi para resgatar uma coisa presencial, porque meu curso ficou online. E é um pouco solitário para o professor. É um pouco solitário. Também, eu gosto, mas é um pouco fica solitário. Fica lá, todas as câmeras fechadas e o professor lá falando. E você não sabe, né? Você não está olhando a cara do aluno, será entendeu? Que ele está entendendo? E aí, assim, quando ele me fez esse convite, eu achei super bacana. Eu falei, Guilherme, acho que eu vou. Porque ele começou assim, mas é perto da sua casa, não sei o quê. Eu falei, realmente é, 5 minutos andando, não sei o quê. Então eu vou. Mas eu adorei, sabe? Porque é gostoso você olhar para a cara das pessoas, entender o que as pessoas estão passando, estão com dúvidas. E assim, hoje eu recebi uma mensagem vindo para cá de uma aluna que ela falou assim, que eu dei aula de diabetes tipo 1, ela falou assim, eu nunca vou atender o paciente de diabetes tipo 1 na minha vida. Ela mandou uma mensagem vindo para cá, ela, olha, só para te dizer, eu atendi um paciente de diabetes tipo 1, que era filho de não sei quem. Eu falei, é isso, entendeu? E que bacana que eu pude agregar um pouco dessa informação, desse conhecimento, essa troca. Eu fico, assim, sempre muito feliz, assim, né? Eu acho muito bacana o Francisco com as aulas, né? A Joana, irmã do Francisco, que é uma querida também, assim. Está lá também na pós-graduação, né? Está na pós, está dando aula. Tão legal estar com ela, né?
Quando a gente está junto, assim, nossa, eu fico super feliz. É muito, muito bacana essa troca, né, de informação. A gente está aqui fazendo ciência também, que é muito legal, né? Assim, tá trocando, tá estudando. Quando você me perguntou dos peptídeos, eu falei, caramba! E aí eu fui estudar hoje cedo. Eu falei, caramba, vou estudar sobre isso, vou entender um pouco melhor. Que bacana que ele me deu essa oportunidade. Sabe, assim, eu tenho um pouco isso, eu gosto de aprender, eu gosto de estar sempre trocando. E que bom que a gente está vivendo isso, né? Assim, eu falei para você, né? Eu ainda vou chegar no mundo que eu consiga, no carro, gravar um stories, porque é uma outra geração, então eu realmente não tenho isso. Mas que bom que eu consigo, de alguma forma, passar alguma informação, né? Eu tenho algumas pacientes que me acompanham. Outro dia, uma postou assim, que toda segunda-feira eu posto um conteúdo. Aí não postei essa segunda. Isso, ela ficou preocupadíssima. Ela ficou preocupadíssima. O que aconteceu? O que aconteceu? A senhora não postou o conteúdo. Eu achei tão bonitinho. Eu falei, eu pode deixar que... Eu estou providenciando para ser um conteúdo melhor. E aí eu falei para ela, eu vou gravar num podcast. Ela, me fala qual é que eu vou assistir. Muito bom. Muito legal. Você cria uma audiência, é isso. E a gente vai fazendo mesmo sem tá bom. A gente posta mesmo sem tá bom. E a gente tem que agradecer essa maior presença da nossa professora Denise nas redes sociais, a Camila, né? Camila. Que tá aqui. Que é uma linda. Nossa, a Camila, hoje agora quando ela chegou, ela, vamos gravar um conteúdo, não sei o que, sobre diabetes gestacional. Aí ela, mas espera aí que eu preciso preparar. Camila, não precisa preparar nada, tu já sabe, nasceu pronta, tu já sabe tudo. Bora gravar esse negócio, mulher? Eu falei, ela além de filmmaker, ela é psicóloga da Denise. Depois ela que a Camila entrou na frente. vida da Denise, a gente vê mais a Denise no Instagram. Temos que agradecer a ela. É verdade. Só ela para fazer ficar tão divertido. Mas fica ótimo. Não fica com vergonha. Vou te falar, você tem uma forma de falar calma, serena, tranquiliza a gente. Super calmo. Que bom. Falando com você. Então a gente entende muito mais quando você fala. Do jeito que você puder, do jeito que você é. E quando a gente faz de forma natural, é a melhor forma de ter contato com o público, do público se identificar com a gente conseguir passar a mensagem. Isso é muito conseguir importante. Contar a história. Que a gente esteja contando a pior coisa, a medicação mais difícil do mundo. Mas assim, se a gente tem naturalidade para falar e conta da forma mais esmiuçada possível, é a melhor forma que você tem isso. Eu vejo suas aulas, vejo como você fala no Instagram também, como você fala aqui. E é maravilhoso. Sua humildade, sua forma de falar é muito boa, de verdade. Fico muito feliz também. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar com o Chico. Essa dupla dinâmica. É um querido. Foi ótimo, gente. Que lindo. Muito bom essa dupla aí que eu consegui arrastar. Pelo convite, eu amei. Quer dar um checkmate aí, falar uma coisa final para fechar esse programa? Queria agradecer pelo convite. Mais uma vez, assim, uma honra de verdade estar aqui do lado da Denise, que já foi minha professora, e são poucos os professores que marcam a gente, porque nem todos têm o dom. Às vezes eles podem ter o conhecimento, mas eles não têm o dom de como passar esse conhecimento de uma forma que marque você. Então, eu queria te dizer que você fez um print no meu coração. Coisa linda. Obrigado, gente. Foi ótimo. Muito bom. Obrigado pelo programa de hoje. E esse foi o Doc Show com lágrimas, quase chorando aqui com tanta amor e paixão com esses professores maravilhosos. Esse foi o Doc Show, o podcast do Doc. Valeu.